Olá, eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Eu gosto muito de estudar as teorias de conhecimento, teoria psicossocial, para entender um pouco melhor os mecanismos das pessoas, os mecanismos de desenvolvimento mesmo. E tem um autor que eu gosto muito, que é o Erik Erikson. Ele teve uma teoria de desenvolvimento social que ele fala em vários estágios. Desde a primeira infância, o primeiro estágio, que seria o de confiança e desconfiança, ele diz assim, que se a gente consegue equilibrar esse estágio, a gente passa para o outro. E o que é interessante na teoria dele é que não é estático. A gente pode voltar no estágio anterior ou nos anteriores para aprimorar. Então é bem interessante, faz muito sentido. E pensando nisso, relacionado aos serviços da assistência social, especialmente os serviços de acolhimento, eu achei que esses estágios ficaram mais fáceis de compreender o ser humano do atendido. Então, o primeiro estágio da confiança e desconfiança, ele fala que é o do bebezinho. Aquele que a gente faz a brincadeira bobinha, toda criança faz, de cobrir, cadê? Achou, cadê? Achou, cadê? Achou? Essa simples brincadeira, ela afirma o estágio da confiança, porque a criança vai entendendo que mesmo quando ela não vê, a coisa continua ali. Então, quando ela não vê a mãe, o pai, o cuidador, não quer dizer que ele sumiu e não vai voltar mais. Então, vai amadurecendo essa ideia, esse sentimento, até ter a confiança de que sempre vai ter alguém ali cuidando dele, ele não está sozinho. Eu exemplifico melhor esses estágios no meu primeiro e-book, Desafios da Liderança no Terceiro Setor. Lá eu cito todos os estágios do Erik Erikson e a comparação com os serviços de acolhimento. Mas o que me chama muita atenção, que me serve assim como até regra, para entender as pessoas que a gente atende, os usuários do serviço, é o terceiro estágio, que seria o estágio equivalente à adolescência. O que nós temos nos usuários dos nossos serviços? Características que a gente relaciona com a adolescência, ou como a gente chama, a aborrecência, Que é aquela fase do desafio da autoridade, de querer quebrar regras, de querer ser dono do seu nariz, mas sem ter as condições de autonomia para isso, as condições financeiras. Os nossos usuários do serviço são assim. E quando eu coloco esse ingrediente para a equipe técnica, por exemplo, o psicólogo, o assistente social, essa comparação do Erikson com esse estágio, eles também conseguem entender melhor o usuário do serviço. Porque os nossos usuários, eles estão em condições de vulnerabilidade, de fragilidade, eles não têm condições de se manter sozinhos, eles não têm condição financeira, eles não têm condição estrutural, mas eles querem. Então, eles brigam o tempo inteiro para decidir sobre a sua vida, mas que eles não têm ferramenta nenhuma e que compete a nós, socioeducadores, dar as ferramentas, ensinar os caminhos, como compete os pais, ensinar os adolescentes a lidarem com a sociedade, com as necessidades e os desafios de crescer. Se você entende que os usuários estão nesse estágio, fica mais fácil aceitar a rebeldia, aquela coisa de estar sempre te desafiando em relação à autoridade. Então, você cria as regras, tem os horários, tem a rotina dentro do serviço e eles estão sempre ali debatendo para tentar romper essas regras. Só que eles não são donos do espaço, É um espaço público de atendimento, que tem uma normativa própria, que tem outras pessoas dentro do atendimento que também precisam ser atendidas.
E isso precisa ser respeitado. Então, a gente vai no dia a dia ensinando, né, que aquele espaço não é dele, embora ele esteja acolhido, embora ele tenha voz e participação dentro do espaço, mas o objetivo do espaço é que ele saia dali. Alguns usuários, às vezes, até se assustam comigo quando eu falo assim, eu quero ver você indo embora, quero ver você pelas costas. Ah, mas como assim a senhora não gosta de mim? Não, eu gosto tanto que eu quero que você vá embora e viva a sua vida. Eu não quero você dentro de um serviço de assistência a vida inteira, aqueles que têm condições para isso, né? E a gente tem que ter essa consciência de quem tem condição. Mas para não acomodar, aquele serviço é transitório. Até por isso que existe uma regra de tempo em relação aos serviços, que o usuário pode ficar dentro do serviço de 6 meses a, no máximo, 2 anos. Para passar dos 6 meses, o ideal é que você justifique. Em 6 meses, você tem que descobrir a história da pessoa, quais são as necessidades imediatas que precisam ser encaminhadas, fazer esses encaminhamentos, monitorar esses encaminhamentos. Então, se você pega uma pessoa que você percebe que ela tem um problema sério de saúde que precisa ser acompanhado, e aí nesses 6 meses você mandou ela para o médico, ela tem que fazer o tratamento, ela tem que fazer os exames, mas aí ela falta na consulta médica, aí ela não faz os exames que tinha que fazer, fica para outra, aí ela não toma o remédio. Aí você ficou 6 meses e aquilo não evoluiu nada. Não tem porquê a pessoa continuar dentro do serviço. Não tem uma perspectiva de atendimento, de autonomia, de crescimento dentro daquela rotina. Então, a menos que você descubra uma outra forma de lidar com essa pessoa e fazer uma outra proposta para os próximos 6 meses, vai perder tempo, vai ficar ali sem evolução nenhuma. Mas, você em 6 meses encaminhou a pessoa fez direitinho, melhorou, mas ainda vai precisar de mais tempo para o tratamento, para acompanhamento. Não é interessante você mandar ela para outro lugar, para ela começar tudo de novo, né? Porque aí ela não vai ser tão acessível a esse serviço aqui que ela já está acompanhando. Você opta por manter ela dentro do serviço. Claro, isso é um combinado, uma conversa entre o serviço e a supervisão, que seja CRAS, CREAS, quem acompanha aquele serviço, para discutir o caso junto e definir essa questão da permanência. Mas o princípio deve ser esse. Teve evolução? Continua. E aí o ideal é que nesse 1 ano, 2 anos, a pessoa tenha galgado degraus que ao invés dela ir para um outro serviço da assistência, ela vá para sua casa, sua moradia, seu emprego, sua família, para autonomia, para o ganho de autonomia. Então, entendendo estas teorias psicossociais, as teorias das necessidades humanas, fica mais fácil a gente justificar algumas atitudes dos usuários, fica mais fácil a gente ter paciência para lidar com essa situação, com essas limitações, com as dificuldades que vão sendo verificadas, e fica também mais claro o caminho a ser percorrido. Se eu estou pensando na teoria do Erickson, na questão dos estágios que a gente tem que evoluir, eu sei que eu quero sair do estágio 1 para o estágio 2, depois o 3. Ah, mas o 2 não ficou resolvido, eu volto para o 2, mas eu já estou visando o 3. Se eu penso na teoria das necessidades do Maslow, lá da pirâmide, eu atingi esse nível aqui das necessidades básicas humanas, de alimentação, de conforto, né, de segurança, eu vou passar para o estágio seguinte, para o estágio de evolução. A mesma coisa na teoria do Tony Robbins. Então, essas teorias ajudam a gente a entender o outro, principalmente o objeto do nosso trabalho, mas elas ajudam também a delinear caminhos, a pensar propostas, perspectivas, a ter objetivos. O que eu quero trabalhar nesse estágio? A questão da confiança. É o vínculo.
A gente fala da infância, da brincadeira, né? De ter confiança no outro. A criança é desconfiada, ela vai ser chorona toda vez que ela estiver sozinha, que ela acordar sozinha no berço, que ela vai se sentir sozinha, vai achar que não tem ninguém ali, que vai se sentir abandonada. Mas se ela tem a confiança de que tem alguém ali, ao invés de chorar, ela vai chamar. Quando ela começa a esboçar os sons, ela chama pela pessoa e a pessoa vem. Se ela chama muitas vezes e o adulto demora a aparecer, ela vai crescendo o sentimento de desconfiança e não de confiança. Mas a gente também tem que ensinar ela a esperar um pouco. Então tem que ter um equilíbrio aí, é um processo. Nos usuários da assistência social, a mesma coisa. A gente tem que desenvolver nele a confiança. Então, você vai conversando, você vai dizendo para ele te fez uma solicitação de encaminhamento para uma consulta, por exemplo. Precisa ir numa consulta médica e você ficou responsável por agendar aquela consulta. Aí passou uma semana, passou 15 dias, passou um mês e você não falou nada para ele. Você está aqui todo dia ligando para o serviço de saúde, tentando essa consulta, mas você não está dizendo para ele que você está fazendo isso. E ele aqui, ele está pensando o quê? Esqueceram de mim. Não tem ninguém cuidando de mim. Se eu quiser alguma coisa, eu que tenho que ir atrás. Então, num momento de conflito, nem ele vai te ouvir, nem você vai ouvir ele, porque já tem ali um mal-estar estabelecido pela falta de comunicação. Mas se você está aqui todo dia, você liga, aí você chama ele todo dia, uma vez por semana, e fala, olha, essa semana eu liguei para o centro de saúde, mas está faltando o médico, olha, eles não abriram a agenda ainda, mas eles vão abrir a agenda de tal e eu vou ligar de novo, tá? Eu não esqueci, eu estou tentando. Ele vai criando o sentimento de confiança em relação ao trabalho que está sendo feito, né? Vai tentando auxiliar naquela situação, porque ele pode até dizer, se eu for lá pessoalmente, você me dá o endereço, será que eu consigo? Pode ter essa possibilidade. Então se torna uma parceria. E tendo confiança em você, ele vai conseguir entender as limitações, ele vai conseguir entender os prazos demorados, ele vai fazer a parte dele, mas tem que estabelecer esse vínculo. Tem que estabelecer esse estágio de equilíbrio. A mesma coisa em relação a essa noção de adolescência que eles têm, de pararam no tempo, por quê? Eles não conseguiram ter a moradia própria, eles não conseguiram se autossustentar, eles não estão conseguindo trabalhar por conta própria, então eles estão bem na situação do adolescente, que ainda não está com a sua vida organizada e autônoma. Mas ele tem idade de adulto. Mas tem comportamento de adolescente, porque ele não conseguiu atingir a maturidade de adulto por não ter adquirido as coisas necessárias. Cabe a gente que está trabalhando com ele pegar pela mão e ir vencendo esses obstáculos, porque o nosso objetivo é a vida adulta, é a autonomia. E depois que ele chegar aqui na vida adulta, o estágio seguinte da produção, né, da produtividade e de participação na sociedade. Então é muito legal a gente entender essas propostas que foram feitas, essas teorias, por estudiosos que pegaram outras teorias, que aprimoraram, que observaram, que fizeram experimento, né, e usar essas ferramentas para o nosso atendimento e para o nosso entendimento diário. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, quiser se aprimorar, baixa o e-book Desafios da Liderança no Terceiro Setor, que além de eu falar de como está constituída a área da assistência social, os documentos que a regem, como que são estabelecidos os atendimentos e as normas, eu também falo dessa teoria do Erik Erikson, comparando com os usuários da assistência e mais algumas outras informações, tá bom? Ficou curioso? Vai lá, baixa o e-book, é gratuito, além dele tem outros aí também para você, porque a ideia é compartilhar informação, para isso que eu estou aqui. Eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Até a próxima!